Dicas para as mulheres que estão indo morar sozinhas pela primeira vez. Eu vou ajudar hoje vocês a se organizar financeiramente. Como organizar as suas contas e o seu dinheiro. Vou te explicar como que funciona. A primeira coisa que eu fiz para não esquecer de nenhum detalhe, porque todos os detalhes importam, é anotar. Eu tinha um caderninho, depois eu passei para o bloco de notas. Porque para uma casa funcionar, ela depende de muitos detalhes. Água, luz, internet, gás. E se você esquece um desses detalhes, sua casa desanda. Então você não pode esquecer de nenhum. Segundo ponto, você tem que fazer uma conta aqui. O seu aluguel, mais todas essas contas, mais a sua alimentação, são as suas despesas fixas. São despesas inegociáveis, que não tem como você fugir delas. Aluguel, contas e alimentação tem que ocupar 50% do seu salário. Ou 50% do seu faturamento, 50% do que você ganha, tanto faz. Porque eu, por exemplo, não tenho salário, né? Eu sou autônoma. E 30% do seu salário são para gastos pessoais, que são as suas formas de lazer. Pedir uma comida de vez em quando, ir passear, ir pro cinema. Significa que você tem que gastar esses 30% em lazer? Não, se você gastar 20%, sobra 10% e você guarda. E aí sobrou 20% do seu salário. O que você faz? Esse é o seu fundo de emergência. Mulheres que moram sozinha precisam ter fundo de emergência. E sempre tenha pelo menos 100 a 200 reais em casa, em nota. Aconteceu um apagão lá na cidade da minha irmã e todo mundo ficou sem banco. Ela se ferrou porque ela não tinha dinheiro em casa vivo. Se acontece alguma coisa, por exemplo, você é assaltada, perde o celular, perde a chave, e aí? Aí você tem que chamar o chaveiro. E aí, como que você faz? Você pede pra alguém ligar pro chaveiro, mas e como que você vai pagar o chaveiro sem celular? Porque normalmente, né, é Pix. Você precisa ter dinheiro em casa. Lembrando que esse é o ideal, mas não é obrigatório. Existem casos que as despesas fixas ultrapassam 50%. Mas lembrando que se suas despesas fixas passarem de 70% do seu salário, você já está correndo um grande risco financeiro, tá? O ponto é, trabalhe para ter uma reserva de emergência. E como que funciona a reserva de emergência? Isso quem me ensinou foi a Luísa Alencar. É o seguinte, vamos supor que você fique sem trabalhar um mês. Você vai conseguir pagar suas contas? Não, né? Então a reserva de emergência tem que ser referente às suas despesas fixas. Vamos supor que as suas despesas fixas seja de R$2.000. Se você tiver uma reserva de emergência de R$10.000, sabe o que significa? Que você tem 5 meses garantida. Que se caso acontecer alguma coisa, você perdeu seu emprego, qualquer coisa, você pode ficar 5 meses tranquila em relação a isso. Essa é a reserva de emergência funcional, referente às suas despesas fixas. E para mais dicas como essa, entra na playlist, que eu tenho uma playlist te explicando tintim por tintim de como que você faz para morar sozinha. Vamos aprender a ser adultas funcionais, ok? Ok. Bebam água e obedeçam sua mãe.